Amém? Muito bom a gente estar aqui hoje. Uma noite muito especial, onde a gente veio aqui adorar Jesus. Vem cá, Lai, fica pertinho de mim. É uma noite gratificante. Confesso que para ministrar hoje, chegar aqui não foi fácil, mas eu preciso me apresentar para quem veio, né? Como é assim? Fala os visitantes, não fala nada. Meu nome é Ederson, eu sou evangelista, sou pastor da ON Juventude. Amém? Sou pastor da ON Juventude, juntamente com a pastora Vivi, essa loirinha bonitinha que está aqui na frente aqui. Sou pai do Benjamin, a milhão. Dá uma glória a Deus, Pentecoste. Quebrantadíssimo série 2 esse daqui, viu, gente? Ele é mais quebrantado que o Caleb. O Caleb é quebrantado. Era, ou é? O Caleb é expulsador de demônio, eu descobri hoje. Caleb é expulsador. Ei, gente, vocês estão dando risada, mas o bagulho foi sério, irmão. Vai pensando, viu? Eu vou contar daqui a pouquinho por quê. E o Benjamin é quebrantado fase 5. Chora para dormir, chora para mamar, chora para ir pro chão, chora para acordar. Uma glória. Chora de madrugada 3 horas da manhã. E tá tudo bem. Eu sou filho do pastor Ademar e da pastora Roseli, que estão aqui dentro da igreja ou tá fora? Eu sou assim, viu? Vem pra dentro, em nome de Jesus. Amém? E juntos estamos aqui para servir. Quem trouxe lenço aí? Levanta a mão. Se você trouxe, empresta para mim, que daqui a pouco eu tô chorando. Vai ser uma noite especial para mim e para você. Quem tá aqui, diga amém. Eu confesso que para estar aqui hoje não foi fácil. Todo ministrante que sobe aqui, ou ele prega o que ele vive, ou ele prega o que ele está vivendo, ou ele prega o que ele já viveu. É impressionante isso. E eu confesso que eu não tinha a palavra pronta. Eu não tinha nada. Na verdade eu não tinha nem vontade de ministrar. Estava orando e pedindo a Deus uma direção, uma palavra. E aí vai daqui, vai de lá e nada. Quando foi ontem, sábado à tarde, o Espírito Santo me deu uma palavra. Ele me confirmou algumas coisas. E é engraçado que ele usa algumas estratégias para falar com a gente. E dentro delas ele usou uma série que eu e a Vivi estamos assistindo, e já vamos finalizar ela também. Já finalizamos The Chosen, que foi incrível. Se você não assistiu, assista. E dentro dessa série, Jesus ele tirou muitas partes para falar comigo, que é a série O Bom Doutor. Quem já ouviu falar aqui? Levante a mão. Ou The Good Doctor. Você é louco. O meu inglês está em dia. O Bom Doutor. Para quem não sabe, é uma série de um menino que ele tem autismo. E ele é um doutor ele é cirurgião. E todo diagnóstico que ele dá é certeiro. E dentro disso, cara, Jesus ele veio ministrando no meu coração e falando comigo dentro dessa série tão especial. E aí ontem eu montei mais ou menos a palavra. Deus me deu a passagem para eu ler. E quando eu estava preparando, estava tudo bonitinho, vem o meu amigo pastor Johnny ontem e começa a pregar tudo a palavra que estava certinha para eu pregar. E isso nunca me aconteceu, né, irmão? Geralmente eu que pego a palavra dos outros aqui, os outros fica no BO. Toda vez que eu vou pregar, alguém me manda mensagem e fala assim: você não poderia pregar outra coisa? O meu pai já chegou de perguntar para a Vivi se eu vi o tema dela. Ele viu o tema lá no grupo? Por isso que ele está fazendo isso, eu acho. Mas não é, acontece, né, Vivi? E ontem aconteceu comigo. E quando ele começou a pregar, eu falei: Jesus Cristo, como assim? E aí eu comecei a ficar meio afoito. Eu ia pegar o microfone e falar: corta o microfone do pastor Johnny aí, pelo amor de Deus. Então vamos pregar o que amanhã? E aí eu comecei a me lembrar que no domingo passado a Vivi veio pregar, não foi? E o tema que ela usou para pregar domingo passado foi: de repente tudo muda. Diga comigo: de repente tudo muda. E na quarta-feira veio minha mãe, e tudo que a Vivi falou nesse de repente, questão de luta, nós estávamos e estamos enfrentando. Porque, querido,
Não tem como nós subimos aqui e não pregar aquilo que eu falei agora há pouco. Ou você prega o que você está vivendo, ou você prega o que você viveu, ou você prega o que você vive. Das três você vai fazer uma. E aí na quarta-feira veio minha mãe e ela lança um tema, frutos da tribulação. E eu pensando, eu lembrei de tudo isso ontem e o Espírito Santo falou assim: é justamente isso que eu faço. Eu coloco vocês para pregar o que vocês estão enfrentando. E queridos, eu confesso que dentro desse período de um mês, não foi nada fácil estar aqui. Não é nada fácil estar aqui em cima hoje pregando. Talvez você nos vê com um sorriso de testa a testa. Talvez você nos vê na igreja dando risada, brincando. Mas o nosso estado muitas vezes é sangrando por dentro. Muitas vezes nós estamos aqui, subimos aqui, ministramos a palavra, lançamos a palavra profética que Deus vai mudar a sua história, de que Deus vai mudar a sua vida, de que algo vai acontecer. E quando na verdade nós estamos clamando isso para Deus: Senhor, muda a nossa história, muda a nossa situação, muda a nossa vida. E eu querendo escapar disso, queridos, eu querendo sair dessa situação, eu querendo sair desse contexto de estar aqui hoje, passando pelo que eu estou passando. E o Senhor falou para mim: Ederson, o que você precisa entender é que o que causa impacto não é a sua pregação, mas é o teu testemunho dentro da tua pregação. E eu vou permitir, quantas vezes for necessário, você passar pela dificuldade, para você pregar em cima do que você está vivendo e vai viver. E eu confesso que dói. É como eu falei de manhã, nós estamos acostumados a ver os pregadores como aqueles que vivem as melhores fases de suas vidas, no casamento, na vida financeira, na vida espiritual, na vida emocional, quando na verdade nós estamos aqui às vezes com a vida toda bagunçada, mas não porque nós queremos, mas porque Deus permite algumas situações nas nossas vidas. E você vai entender o que eu vou falar hoje. Talvez você chegou aqui da mesma situação que eu estou passando, ou está enfrentando uma situação que eu nem sei qual é, mas você está no lugar certo, você saiu da sua casa no tempo certo, e Deus vai falar com você nessa noite, e a sua vida vai ser mudada, as suas estruturas vão ser sacudidas, e você vai entender que tudo que você está enfrentando está no controle de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: sorria. Algumas coisas é para crescimento. Agora diga para ele: e vai passar. Quem crê nisso? Mas escute, enquanto não passa, talvez você chegou aqui e falou assim: quantas vezes eu escuto que vai passar e não passou? Pois é, quantas vezes eu subi aqui em cima e ministrei para vocês que iria passar e não passou? Quantas vezes nós estamos aqui e a situação está de cabeça para baixo, nós estamos aqui, vai passar. Mas escute uma coisa que Deus falou no meu coração: ei, não adianta eu subir aqui depois do que eu já passei, porque eu preciso instigar a minha fé, eu preciso fazer a minha fé ficar aguçada. E como isso é possível? Só é possível você aguçar a tua fé quando você estiver passando por uma dificuldade e falar em cima da tua dificuldade, e acreditar que toda ela Deus está no controle. Seria muito fácil subir aqui hoje com a minha vida toda perfeitinha. Seria muito fácil subir aqui hoje, Cíntia, com a minha vida financeira toda boa, ganhando bem por mês, e aqui chegar aqui e começar a falar para você que vai dar certo. Mas era necessário eu enfrentar tudo que eu estou enfrentando para subir aqui com a minha fé aguçada, para falar para você: vai dar certo. Vai dar certo. Pastor, você não está entendendo a minha situação. Você não está entendendo a minha situação. Mas nessa noite nós vamos entender a nossa situação em Deus. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4:8. Aleluia. Se você não abriu, você pode acompanhar aqui. Aqui, pode acompanhar. Eu vou ler devagarzinho para você entender bem o que o apóstolo Paulo está falando.
Em tudo, diga comigo, em tudo. Vou continuar. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no meu corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Querido, é isso que está acontecendo. Eu acreditei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco, pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. O versículo 13 é o que encaixa com quase tudo aqui. Ora, temos o mesmo espírito de fé. Quem aqui tem um Espírito Santo? Amém? Então nós temos o mesmo espírito de fé. E aí Paulo continua: cri, por isso falei. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Pode apagar aí. O apóstolo Paulo, quando ele começa a liberar cartas para os seus discípulos, ele estava preso, e ele começa a escrever para motivar os seus discípulos. Mas espera aí, Paulo estava passando por um momento de extrema dificuldade. Paulo estava preso, e mesmo assim ele não se rende às suas tribulações, ele não se rende às suas lutas, e começa a incentivar aqueles que estão lá fora fazendo a obra de Jesus. Ei, e aí ele fala assim, ó: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E quantas vezes nós estamos passando por uma dificuldade, e a primeira coisa que nós faz é murmurar, nos entregar e paralisar. Paulo estava passando por um momento de extrema dificuldade, estava preso, mas mesmo assim ele não parou. Mesmo assim ele continuou a escrever carta aos seus discípulos, dando instruções para que eles continuassem firmes em Jesus. E ele falou muito bem: em tudo. Ele não falou em algumas questões. Ele não falou você vai ser atribulado só na vida financeira, você vai ser atribulado na sua vida de casamento, você vai ser atribulado na sua saúde. Não, ele falou em tudo. Não é só metade. Talvez você chegou aqui nessa igreja hoje e falou assim: eu vou para Jesus que a minha vida vai mudar. Sim, a sua vida vai mudar, mas as lutas vão permanecer. A sua vida vai continuar tendo luta. Mas entenda uma coisa: em todas elas Deus está com você. Ei, em todas elas Deus vai colocar um sorriso no seu rosto e vai falar para você: eu estou contigo. E eu não quero pregar sobre Paulo, eu quero falar sobre Jesus, porque não tem pessoa que mais sofreu na terra do que Jesus. Não tem pessoa que passou por maior dificuldade na terra do que Jesus. Eu não poderia vir aqui ser hipócrita ou demagogo e falar de outra pessoa a não ser de Jesus. E eu quero hoje falar um pouco sobre a tentação de Jesus. Sabe, só anota aí, não precisa você ir lá, só anota o que eu tenho para falar para você. Só entenda, Lucas 4, do 1 ao 13, vai contar sobre a tentação de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto diga tentado. Olha para quem está do seu lado e diga: tentado, filho de Deus. E ele foi levado pelo Espírito. Ele não foi sozinho, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado, sabe por quem? Satanás. E a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias no deserto.
40 dias em jejum no deserto, sozinho. E a Bíblia diz que apareceu quem? O dito cujo. Jesus 40 dias lá na peleja, apareceu o diabo para ele. E aí o diabo vem até ele, se apresenta lá e tal, e já logo lança a primeira tentação, e diz para ele, se tu és o filho de Deus, vírgula, se você for ver aí tem uma vírgula, ou seja, tem um espaço de respiração. Ei, quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, Deus permitiu aquela situação. Deus permitiu que o Espírito levasse ele até lá. E detalhe, não levou ele com ninguém, levou ele sozinho para ser tentado. Aqui para mim, na maioria das suas lutas, Deus não vai permitir que ninguém vá com você. É necessário que você vá sozinho, porque querido, se você for com alguém, está fora do plano de Deus. Me entenda uma coisa, talvez você está aqui nessa noite, passando por diversas tentações, e não entendendo nada, e falando, meu Deus, por quê? Para de questionar, e entenda que Deus permitiu que você fosse sozinho. É por isso que muita gente se sente só. É por isso que muita gente se sente sozinho dentro da igreja. É por isso que muita gente se sente sozinho em casa. É por isso que muita gente se sente sozinho na rua. É por isso que muitas de nossas lutas, nós olhamos para o lado e falamos, cadê aquele que vai me dar um abraço hoje? Cadê aquele que vai me dar colo? E quando o diabo apareceu para Jesus, a primeira coisa que ele fez, se tu és o filho de Deus, um capítulo para trás, Jesus acabava de ser batizado por João Batista, seu primo. E quando João Batista batiza Jesus, uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E sabe o que o diabo foi fazer lá no deserto? Colocar justamente a paternidade de Deus em jogo em Jesus. Colocar a identidade de quem era Jesus em jogo, em xeque. E é muitas vezes isso que o diabo faz com você. É por isso que você não entende o que você está fazendo aqui. É por isso que você não entende em outros lugares. É por isso que você não entende para onde vai. Porque o diabo colocou a sua identidade em Jesus em jogo. E se ele consegue fazer isso, você não consegue se achar em você mesmo. Você se perde em você, se perde nos seus pensamentos, se perde nas suas crises, não consegue se levantar, porque você ainda não entendeu que além de um Deus, você tem um Pai que te ama. Você não é servo de Deus, você é filho. Quando você entende que você é filho de Deus, tudo é diferente. Como eu falei agora há pouco, o Benjamin chora para mamar, chora para tirar o cocô, chora para tomar banho, chora para acordar, chora para dormir, chora que é colo, chora e chora. Mas porque ele não consegue pedir para mim ainda o que ele quer. E tudo que ele quer, ele chora. E sempre nós estamos lá. A pastora Vivi está lá, eu estou lá. A gente troca, a gente cuida. E a identidade dele vai amadurecendo à medida em que nós vamos cuidando dele. Ele vai entendendo que nós somos os pais dele por causa do nosso cuidado. E pode vir qualquer pessoa e falar o que quiser para ele. Ele já entendeu que nós somos os pais dele. E se a gente falar assim, tchau, tô indo embora, tem vez, querido, que ele vai ser porque ele já sabe, ele já entendeu paternidade. E pode acontecer o que for, ele já entendeu o que você está fazendo da sua vida, que você não entendeu que você é filho de Deus. Está colocando o diabo, está colocando a sua identidade em jogo. Você se perdeu em você mesmo, você se perdeu nas mentiras do diabo. É por isso que você ainda não se achou. Você está perdido dentro dos seus pensamentos. Mas o Senhor está falando para você: você é o meu filho amado. Eu te comprei por um alto preço e não te vendo para ninguém. Para ninguém. Se a sua identidade entra em jogo, você não se vê mais dentro do ministério, você não se vê pregando, você não se vê cantando, você não se vê tocando, você não se vê servindo, você não se vê trabalhando. Sabe por quê? Porque o inimigo colocou a sua identidade em jogo. E você esqueceu que você é filho de Deus. Agora você não é mais filho, você tem vergonha de chegar diante dele. Ei, aqui pra mim, ó,
Quantas vezes você não consegue ir diante do Pai porque você não se acha digno, você perdeu a sua identidade, e Ele está falando para você nessa noite: ei, a sua identidade não muda, eu te nomeei, eu te chamei pelo nome. Entenda uma coisa, que quando você chora eu conheço. Entenda uma coisa, que quando as lágrimas fluem do seu rosto, eu sei o que você precisa, mas eu preciso que você entenda que você é filho amado. Eu preciso que você ache de novo a sua identidade em mim, ache de volta a tua identidade em mim, porque eu ouço as suas lágrimas, eu ouço o seu pedido, eu estou com você. Mas é no momento de maior dificuldade que a gente se esquece de quem nós somos. Já apareceu para ele, Vive, ó: se tu és o filho de Deus, querendo colocar a identidade de Jesus em jogo? Como assim? E aí ele continua: se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. 40 dias sem comer nada. E o diabo sabia a fraqueza dele. O diabo sabia que ele estava morrendo de fome. E ó, agora ele tenta colocar o poder de Jesus em jogo e mexe na fraqueza de Jesus naquele momento. Quantas vezes o diabo vem para mexer na sua maior fraqueza, na sua maior debilidade, e quantas vezes ele consegue tocar isso em você, e você fala: meu Deus, até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou parar por aqui? Ei, até você entender que Jesus olhou para ele e olha assim para ele e diz assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava colocando por terra o que o diabo queria falar, porque ele se lembrou do batismo. Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. E quantas vezes você vem aqui, escuta uma palavra como essa, que você é filho e filha de Deus, que Ele te ama, Ele te quer por perto, para você continuar, para você não parar, mas você não entendeu que Ele está falando com você, e você não consegue rebater o diabo, porque ele veio na sua maior fraqueza. Mas entenda, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. São nos momentos de maiores dificuldades que Deus manifesta o poder dele. Mas pastor, eu não estou vendo isso. Você não precisa ver, você precisa crer. E mais uma vez o diabo vem até ele. Se você continuar lendo, ou quiser ler na tua casa, o diabo está lá tentando ele. E aí no versículo 5 o diabo leva ele a um alto monte, mostra num momento de tempo todos os reinos do mundo, e diz para ele assim: eu te dou tudo isso daqui, todo esse poder, toda essa glória, porque a mim me foi entregue. Doa e dou para quem quero. Portanto, se tu me adorares de todo o seu coração. O diabo pega ele, leva a um alto monte, mostra todos os reinos da terra, e fala para ele assim, ó: tá vendo isso daqui tudo? Jesus, foi tudo me entregue. Agora eu te dou tudo isso daqui, é tudo teu. Todos os reinos da terra é teu. Mas se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou tudo o que você quer. Ei, ele estava com uma mentira, um sofisma. Sabe o que significa a palavra sofisma? É uma mentira travestida de verdade. Ele estava jogando para Jesus, pastor John, uma meia verdade. Ei, sabe qual era a verdade? É que aquele reino já iria ser de Jesus e era dele por herança. Sabe qual é a mentira? Que ele ia dar para Jesus. E quantas vezes o diabo vem com uma proposta para você na sua fraqueza, e quantas vezes o diabo vem com um jeitinho para você fazer do seu jeitinho, mas quando você faz do poder da tua mão, Deus arranca a mão dele. Deus tem coisas grandes para você, mas é necessário você parar de fazer do seu jeitinho. É necessário você parar de fazer do seu jeito. Aqui nós achamos que está tudo legal. O diabo mostrou para ele todos os reinos. Olha, aqui tudo é teu. Quantas vezes nós olhamos para a foto das pessoas na internet, no Instagram, e a gente vê todo mundo sorrindo, e a gente olha para nós e fala assim: como que eu vou postar uma foto se eu estou sangrando? Ei, nós olhamos para a foto de pessoas no mundo pagodeando, no dum-dum-dum, mas pessoas que estão sofrendo por dentro, sangrando, síndrome do pânico, medo, depressão, e nós achamos que está tudo bem, e o diabo vem e ilude a gente. Você está dentro da igreja, está nessa prova, enquanto um monte de gente lá fora está sambando, está churrasqueando, e você está dentro da igreja sofrendo desse jeito. Vai lá para fora que a sua vida vai mudar. Sim, ele vem com uma meia verdade para você. A sua vida vai mudar sim, mas para pior. Aconteceu comigo. Nós passamos por um momento de extrema dificuldade.
estou testemunhando, não é para você ter pena não, pelo amor de Deus. É porque o Senhor está permitindo eu passar para que eu conte para você também, para você entender que o poder de Deus se aperfeiçoa em cima da sua fraqueza, da minha fraqueza. Passando por um momento de dificuldade financeira, aí apareceu um trabalho para mim à noite, um dia sim, um dia não. Olhei para a Vivian, falei, vou pegar o trampo. Ela olhou para mim e falou assim, você não vai pegar o trampo. Eu falei, por quê? Tá doida, filha? Vai ganhar bem à noite só, um dia sim, um dia não? Suave. Graças a Deus, pai. Mandei um luva de pedreiro na hora. Pá. E aí ela falou assim, você não vai. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque tem a juventude no sábado e o culto no domingo. Você vai faltar um sábado sim, um sábado não? Pode parar que isso não é de Deus. Eu querendo dar o meu jeitinho, a minha mãozinha para Deus, querendo dar minha forcinha para Ele, querendo fazer do meu jeitinho, porque estava passando por um problemão. E Ele falou assim para mim, ó, não pega, não faça. Aqui, eu quero testemunhar uma coisa para você ficar de cara. E nesse momento de dificuldade extrema que nós estávamos passando, nós tínhamos uma conta de mais de R$1.500 para pagar, que estava vencendo no dia. No outro dia, na segunda-feira, já vinha juros. E eu falei para a Vivi, como assim, amor? Porque quando vem a dificuldade, irmão, você se perde. E fazia 3 noites que eu chorava a noite inteira. Porque quando você, querido, quando Deus mexe na vida financeira, você desestrutura assim, como pai de família. Você olha para os seus filhos, fralda, leite, comida. Você olha para tudo que Deus te deu e fala, meu Deus do céu, e agora? Eu me lembrava do que eu estava vivendo no final do ano. Eu falava, meu Deus, como assim? Estava tudo filé. E Ele falou assim, eu tiro o seu chão para você pisar nas minhas mãos, porque eu quero te carregar. E quantas vezes Deus faz isso com isso? Vira a sua cabeça, a sua vida, para tirar o controle da tua mão. Porque, aí que para mim aqui, ó, é fácil contar na tua mão, né? É fácil contar no domínio? Não, estou trabalhando, vou receber, vou pagar minhas continhas e tá suave. E quando Deus arranca o controle da tua mão e fala assim, ó, agora é dependência. E aí? Aí o louvor não flui mais como a gente queria que fluísse. A Vivi não deixou eu pegar o serviço. Fiquei quinta, sexta, quarta, quinta e sexta à noite, chorando de madrugada, porque eu não sabia o que eu fazia. Dinheiro não entrava, a conta estava vindo. Eu falava, meu Deus, e agora? Falei, não vou para a juventude. O que o Senhor está permitindo isso, pai? Ô pai, me ajuda. Querido, eu chorava à noite. Eu falava, meu Deus, e agora? Por que isso? O Benjamin chorando no quarto. Detalhe, veio essa crise financeira. O Benjamin ficou gripado 2 semanas. Detalhe, depois das 2 semanas ele pegou dengue, mais 2 semanas ruim. Aí você pensa, estou sem dinheiro? Meu filho está com dengue. Irmão, é desesperador. O seu bebê chorando na cama e você não sabe o que ele tem. Ele gorfava, ele mamava, ele acabava de mamar, ele jogava tudo fora. Chorando, nariz correndo, chorando. O Caleb levantava chorando, porque eu estou com sono, papai. Você não sabe a dor que eu senti. Você não sabe a dor que nós sentimos. E eu olhava para toda aquela situação e falava, meu Deus, o que está acontecendo? Em alguns momentos eu comecei a me culpar. Eu falei, a culpa é minha, porque a gente quer achar sempre que somos o culpado. E muitas vezes você não é culpado. Deus te levou, Deus permitiu você ir ao deserto. Ele te levou para o deserto, Ele te levou para ser tentado. Falei para mim, não dá, eu não vou para a juventude. Ela falou, vamos amor, vamos sim. Vamos fazer do mesmo jeito que Deus mandou você fazer. Cheguei aqui no sábado quebrado, boa noite, povo de Deus, levante a mão aí, pai, pum. Isso não é ser fingido, isso é fazer com amor, pastor Johnny. É querer ver as pessoas felizes, porque às vezes tem pessoas sangrando também. E aí você vem, abre o culto e tal, com a palavra legal, acabou o culto. Pensei comigo, vou para casa e a minha cabeça vai ficar milhão de novo, porque eu não tenho o que fazer, eu não tenho de onde tirar. E meu bebezinho está doente, meu Deus, e agora? Acabou o culto, desci. Uma pessoa aqui da igreja me procurou, pastor Edson, posso falar com o senhor? Eu falei, pode, mano. Ô PR, eu queria saber se está tudo bem, mano. Eu falei, mano, tá tudo bem, porque a gente, tem esse instinto, tá tudo bem. E aí ele veio e falou para mim, ô PR, começou a conversar umas coisas comigo, e eu prestando atenção, e ele olhou para mim e falou assim, ô PR, tá tudo bem?
Eu quero saber como é que está na sua casa, como é que você está. Ô irmão, eu estava destruído. E naquela hora eu entendi que não era normal. Aí eu peguei e falei assim, mano, é o seguinte, estou passando por um problema assim, assado. Meu filho está mal. E é assim. Ele falou, PR, eu sabia, mano, porque Deus mandou eu vir te perguntar como você estava. Vem cá. Colocou a mão no bolso e tirou R$500 e falou assim, ó, toma, me fala o teu Pix agora, porque nós vamos pagar a tua conta que está atrasada. Olhei para ele, comecei a chorar. Ele falou, me fala o teu Pix. Eu acabei de falar para ele, ele falou assim, eu estou te mandando R$1.000 para você, porque Deus mandou eu vir aqui falar com você. Saí daqui chorando, cheguei lá no meu pai rasgando, chorando. Ô mãe, a Vivi, o que aconteceu, Edson, pelo amor de Deus? Eu falei, Deus só pagou nossa conta, pelo amor de Deus. Comecei a chorar desenfreadamente. E vem sempre aquela vozinha no fundo, né? Quando nós passamos por dificuldade, a voz de Deus fica sempre mais baixinha. Sabe por quê? Porque no silêncio ele não fala alto, ele fala baixinho, para você ter mais facilidade de ouvir. E aí, fomos embora. Cheguei aqui no domingo na porta da igreja. Veio uma irmãzinha do Poder do Manto. Oi, pastor Ederson. Falei, oi, tudo bem? Abracei. Tudo bem, pastor, mas ó, eu estava aqui ontem na minha casa e Deus mandou te abençoar. Me deu mais R$200. Era o dinheiro exato da minha conta. Era o dinheiro exato da minha conta. Se eu fosse você, mano, eu dava glória a Deus, falava, meu Deus, que coisa linda. E aí eu falei, meu Deus do céu. E eu querendo fazer do meu jeitinho, parar de vir para o culto para ir trabalhar à noite. Ei, pare de dar os seus jeitinhos, pare de dar a mãozinha para Deus. Se Ele te colocou na prova, Ele vai te sustentar. Se Ele te colocou na peleja, Ele vai cuidar de você. Ou melhor, Ele já está cuidando. Não passei fome nesse período, não ficamos sem vestir, não ficamos sem comer, não ficamos sem pagar nossas contas. Estamos pagando pela fé em Deus, e cada dia um após o outro. Aqui. E aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, aqui ó, adorará somente a Deus e a Ele prestai culto. Para trás de mim, Satanás. O Senhor Jesus rebate o diabo na palavra. E aí, não satisfeito, ele leva Jesus também a Jerusalém, coloca ele no pináculo do templo, aquele templo dourado de Jerusalém, coloca ele lá. Olha isso daqui tudo. Coloca ele lá no pináculo do templo e diz para ele, se tu és o Filho de Deus. Mais uma vez ele vem colocar a identidade de Jesus em jogo. E aí ele diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque Deus dará ordem aos seus anjos para te sustentar com a destra da mão. Querido, 40 dias no deserto sozinho, com fome. 40 dias, porque quando você está com fome você fica mais debilitado, você fica mais nervoso, você fica mais carente. Quando você está no jejum, seja de 1, 2 dias, a sua carne fica mais fragilizada. Qualquer coisa te já baqueia. E o diabo veio até ele fazendo sabe o que? Falando para ele, se mata, joga para baixo que Deus vai dar ordem aos seus anjos. Porque se Jesus tivesse acreditado, ele teria se jogado. Vou acabar com esse sofrimento. Porque Jesus não queria ir para o deserto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E quantas vezes você se pergunta, Deus te levou ao deserto, Deus te levou para ser testado, Deus te levou para ser moído. E quantas vezes você tem esses pensamentos de suicídio, porque a sua vida está de cabeça para baixo, as contas não param de vir, talvez seu filho está passando necessidade, talvez tenha alguém doente na sua casa, talvez a sua vida emocional está totalmente destruída, talvez a sua vida espiritual não vai para frente, talvez você chegou aqui hoje e essa semana você pensou em arrancar a tua própria vida. Sabe por quê?
Porque o diabo se aproveita das suas fraquezas. Foi justamente o que ele fez com Jesus. Se você é o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, se mata, acaba com o seu sofrimento. Olha o que você está passando. E quantas vezes o diabo vem até os seus ouvidos e fala assim, ó: olha a sua situação, não vai melhorar. Olha o seu casamento, está bagaçado. Olha o seu ministério, está destruído. Acaba com a sua vida, se mata. Ei, coloca a corda no pescoço. E quantas vezes eu não pensei, quando eu era do mundão, em acabar com a minha própria vida. E quantas vezes eu não queria destruir tudo. Mas muitas vezes, queridos, eu ouvi a voz de Deus falando para mim: eu sou contigo. Quem nunca orou: Senhor, me arranca dessa terra, me mata? Eu orei: Senhor, não dá mais, acaba comigo, tira daqui, me mata. Quantas vezes eu não orei: Senhor, acaba comigo, me manda, tira daqui que tá demais. Quem aqui nunca orou assim? Sim, tem pessoas que nunca orou, mas tem gente aqui dentro hoje me assistindo que já orou para Deus arrancar a própria vida, porque não suporta mais as aflições dessa terra, que não suporta mais as guerras dessa terra, seja elas internas ou seja elas externas. Quantas pessoas que não estão aqui hoje falou: Deus, acaba comigo, eu prefiro morrer do que ficar passando por isso, eu prefiro morrer do que passar por essa angústia. Aqui, você não vai morrer enquanto Deus não terminar a boa obra que Ele começou na sua vida. E aí Jesus olha para Satanás e fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. E venceu ele na palavra. Ei, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Quando você for tentado a fazer algo que não é para você fazer, vença o diabo na palavra. E agora eu vou falar para você por que o Caleb é expulsador de demônio. Nesse período tivemos um problema. Eu e a Vivi discutindo. Eu falo um pouco mais alto. E aí eu fui para o quarto. A Vivi ficou na sala. E foi louco. Porque quando mexe no financeiro, mexe em tudo, né? Mexe nas estruturas, né? Cada um para um canto. Isso eu não contei para meu pai e minha mãe, vai ficar sabendo agora. Fiquei no quarto. A Vivi entrou. Aí ele veio junto atrás e falou assim, ó. Ele olhou pra gente e falou: eu estava orando e o diabo vai embora daqui. Eu acabei de sair do jardim de inverno, mamãe, e eu mandei todos os demônios de briga embora. Gente, um menino de 7 anos. Falei: nossa, mano. Aí ele falou assim: eu orei. Gente, naquela hora eu fui constrangido. Eu falei: nossa. Olhei pra Vivi chorando. Eu falei: nossa, mano, que loucura que é essa, gente, pelo amor de Deus. E aí ele pegou, e eu fui perto dele, peguei ele no colo, sentei ele no meu colo e falei para ele assim: e deu certo a sua oração, Caleb? Ele falou: deu, você não está vendo como é que está tudo bem agora? E aí eu falei: nossa. Menino de 7 anos, gente. Nós discutindo, ele saiu sozinho, né, Vivi? Foi lá no jardim de inverno orar. E orou e mandou todos os capetas embora, irmão. Ei, aqui pra mim, você precisa entender a sua identidade em Jesus. O Caleb com 7 anos entendeu quem ele é. E nós com muito mais de 7 anos não entendemos que nós temos o poder para mandar embora todo o mal da nossa vida. Mas pastor, você não está entendendo. Tem gente com o inferno na minha casa. Sim, eu estou entendendo. O Benjamin ficou ruim 1 mês. Eu mandava embora e não ia. Só que você precisa entender que tudo isso deixou a minha fé mais aguçada. E eu acreditei naquele que nos chamou. E ele gerou dentro da minha casa um profeta, o Caleb. 7 anos de idade, mandar o capeta embora, irmão. 7 anos de idade. Mas foi necessário porque eu estava totalmente destruído. Eu e a Vivi, quando eu digo isso, é eu e ela aqui. Mas talvez esse não seja o seu caso. Você não está sendo tentado. Talvez o seu caso seja igual o outro que Jesus passou. Lá em Lucas 22:39, conta quando Jesus foi ao Getsemane, ou Monte das Oliveiras, antes de se entregar na cruz.
Ah, querido, se você quiser ler depois, você pode ler Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, Evangelhos. Leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que todos eles vão contar a mesma história, mas de uma perspectiva diferente. Mateus mesmo fala que quando Jesus chega naquele lugar, ele chega e joga-se de joelho, de cara no pó, porque os judeus tinham o costume de orar em pé. Jesus orava em pé, mas Mateus foi tão observador que naquele momento de tamanha aflição, querido, Jesus estava vendo a morte dele, Jesus estava vendo todas as chicotadas que ele ia levar, Jesus estava vendo a cruz, Jesus estava olhando para você e ele estava pensando: eu vou parar, eu vou desistir, mas ao mesmo tempo ele falava assim: vai valer a pena, porque amanhã a Jéssica vai estar na minha presença, ei, porque amanhã o Leandro vai estar na minha presença. Aí ele pensava: mas vai doer, é a cruz. E ao mesmo tempo ele pensava: mas vai valer a pena, o Bino vai estar na minha presença, vai valer a pena, a Cíntia vai estar na minha presença, mas vai doer, eu vou parar. E ao mesmo tempo ele pensava: vai valer a pena, porque a Cris vai estar na minha presença, vai valer a pena, porque fulano vai estar na minha presença, mas vai doer, eu vou sofrer. Jesus entra em crise, Jesus entra em colisão com ele mesmo, e ele vai para o Getsemane, o Monte das Oliveiras. Sabe por quê? A oliveira gera a azeitona, e a azeitona passa por 5 prensas para liberar 5 tipos de óleo. E Jesus estava sendo totalmente prensado naquele lugar, para derramar um óleo para te sarar, para derramar um azeite para te salvar. Ei, querido, Jesus entrou em colapso, Jesus entrou em crise. Ei, naquele momento Jesus entrou em crise de pensamento, em crise existencial. Ele não sabia mais, foi tão forte que Jesus sempre iria orar sozinho, mas naquele dia ele chama 3 para orar com ele. E sabe o que acontece? Nenhum dos 3 oram, fica todo mundo dormindo, e ele ali, queridos, no Getsemane, sendo prensado pelos pensamentos, prensado pelas lutas internas. E você está aqui hoje, a sua mente está te matando, a sua mente está te paralisando, os seus pensamentos estão te levando à vontade de se suicidar, os seus pensamentos estão te levando a uma crise existencial, os seus pensamentos estão te dando crise de ansiedade, os seus pensamentos estão te causando insônia, os seus pensamentos estão te causando depressão. Mas nessa noite o Cordeiro de Deus está aqui, e Ele vai curar os seus pensamentos. Chama a Vivi para mim lá. Fala para ela vir aqui rapidinho. Então eu vou segurar até ela vir. Aqui, lutas emocionais. A mente tem o poder de parar você. Aqui para mim, ó. A mente tem o poder de te dar vida e te matar. Sabia disso? A mente tem o poder de te gerar vida, sonhos, ou acabar com você mesmo. Jesus naquele momento, Mateus não fala com clareza de detalhes. Mateus fala que Jesus começou a suar sangue, mas Lucas, ele fala que Jesus começa a derramar gotas de sangue. Se você quiser ler depois, é possível acontecer isso. É uma condição chamada hematidrose. Acontece com o ser humano quando ele entra em estado de extrema dificuldade. Tá. Esse estado, apesar de ainda haver alguns mistérios envolvendo esse episódio de hematidrose, normalmente sua ocorrência está relacionada a uma condição de extremo estresse físico e psicológicos. Querido, Lucas, ele era médico, e ele fala que Jesus tinha gotas de sangue. Esse evento acontece quando alguns vasos se rompem e os poros se abrem, e dos poros começa a sair sangue, porque alguns vasos se quebraram. De extremo estresse acontecendo ao mesmo tempo, pensamento, luta. Agora você imagina como Jesus estava. Agora você imagina o estado emocional de Jesus, querido, sem contar a dor que aquilo causava. Sangue começa a pingar dele. Meu Deus, eu começo a imaginar como estava o pensamento daquele homem. Talvez você está aqui nessa noite
e a sua cabeça os seus pensamentos estão quase te matando. Ei, talvez você está aqui hoje e os seus pensamentos estão acabando com você. A sua cabeça não para, ela não para. Você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, e quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, o que acontece é que ela não desliga. Você está pensando, e muitas vezes que você está pensando, você se depara com uma crise de ansiedade, uma tristeza profunda. Jesus se apegou. Jesus, querido, ele estava sendo dilacerado pelos pensamentos dele. Ele estava sendo destruído, moído, prensado. E quantas vezes nós nos encontramos desse jeito? A nossa cabeça vira um furacão de pensamentos, de solidão, e sentimento, e tristeza. Jesus estava nesse estado emocional, Leandro, ao ponto de chegar a pingar gotas de sangue. Só que dessa vez, Jesus, ele não é levado pelo Espírito ao deserto. Ele tinha que passar por esse momento. Era necessário ele passar. Todas as vezes que ele foi levado, Jesus saía mais forte daquela situação. Todas as vezes que Jesus ele era levado, mesmo pelo Espírito, ou então no Getsemane, ele era levado para sair mais forte daquela situação. Olha aqui para mim. Sabe o fisiculturista? Quem sabe? Diga amém. Quem faz academia? Diga amém. Quem faz academia? Diga amém. Aleluia. Estou vendo. Você sabe que todas as vezes que você faz academia, você vem com os seus músculos doendo. Sim ou não? Sim ou não? Tem só isso de gente que faz academia aqui, gente? Só? Então tá bom. Sabe o que acontece quando você faz esses exercícios? Durante o exercício, os músculos sofrem pequenas lesões em suas fibras. E após o treino, o organismo começa a repor e reparar as fibras musculares perdidas e danificadas, promovendo o aumento do tamanho do músculo e a sua perfeição. Quando alguém leva o músculo ao extremo, quando alguém vai e malha, o músculo está sendo levado ao extremo e está acontecendo pequenas lesões à fibra. Mas entenda uma coisa, que aquelas lesões vão sarar e elas vão ficar ainda mais fortes para o próximo treino. E cada vez que você feri-las, toda vez que você levar ela ao extremo, a cada vez ele vai ficar mais forte e vai suportar mais peso. É assim na minha vida e na sua vida. Para você chegar no seu estado de perfeição, Deus vai fazer romper, Deus vai gerar dor, Deus vai permitir situações para que quando você entender, você se levantar ainda mais forte, você se levantar no estado de perfeição. É por isso que você está passando pelo que você está passando. É por isso. E tem situação que parece que não vai ter fim, né? E tem situação que parece que não vai acabar nunca, né? E tem situação que parece que vai ser para a vida inteira. Quando eu chego na minha casa hoje, cheguei, a Vivi deitada no sofá com as crianças. Ô Cintia, eu gostaria que você sentava do lado senta aqui do lado da Vivi, fazendo um favor. Tenho algo para liberar para vocês. Tem situações, eu não quero ser menos frágil, eu quero ser real. Tem situação que você vai ser tão pressionado, e que por um momento vai passar, mas não vai ser tudo. Não vai ser tudo. É a dor do luto. Cheguei em casa hoje, a Vivi toda triste. Eu falei, o que foi? E ela vem, porque a gente acha que o luto passa, né Leandrão? Talvez você está aqui nessa noite sofrendo essa dor. E eu sei que tem pessoas aqui que não vai ser um dia após o outro, mas a saudade vai vir com força. Vai ter dia que vai falar, nossa, por que, velho? Uma vez nós estávamos aqui e o Luan chegou. E eu me lembro, Vivi, perfeitamente o que você falou para mim. Era para minha irmã estar aqui. Mas sabe,
palavra que eu tenho para vocês hoje é que console alguém que está na mesma dor, chora com quem está na mesma dor, porque vai ser algo que talvez não vai passar nunca, mas vai ser uma prensa. E tem dia que é uma prensa, tem dia que é tanta coisa na cabeça, tanta saudade, tanta... Você fala, nossa, meu Deus. Porque eu estou falando com pessoas aqui que pegou o celular essa semana e viu foto, vídeo, e falou, meu Deus, por quê? E é prensado, e a nossa cabeça é tão maluca que a gente faz tanto questionamento, e a gente não entende o porquê de tanta coisa. O luto, querido, é uma pressão que não passa. O luto é uma pressão que parece que nós vamos enlouquecer. Mas eu quero dar uma dica para você que enfrenta o luto: passe o luto com quem está passando pelo luto, chore com quem está chorando. Eu nunca perguntei para a Vivi sobre a irmã dela, e aí ela me perguntou, nós conversando hoje, ela falou, as pessoas não perguntam, né? Eu falei, constrangimento. Eu falei, sabe por que eu nunca te perguntei sobre isso? Ela, por quê? Eu falei, porque eu sei que dói. Eu sei que dói. E eu sei que não é um dia, é todo dia. Não é, Leandro? Todo dia. É todo dia um Getsemane, pastora Renata. E Deus ministrou meu coração com isso, Kiko. Chore com quem chora, irmão. Você que está passando por uma perda, por um luto, ei, fica com outra pessoa que está passando pela mesma coisa, porque você vai consolar chorando, e vocês vão se consolar, porque a pressão é tão grande, Danilo, tão grande, que tem dia que a gente fala, meu Deus, chega! O nosso estado emocional acaba. A gente não quer se relacionar com ninguém, a gente não quer ver ninguém. E hoje Deus ministrou meu coração com essas meninas e com quem está enfrentando isso. Vai, pega na mão de outra pessoa que está passando pelo luto e fala, vamos chorar junto. Sabe, querido, não é fácil passar. Eu nem coloquei o tema. Não é fácil, Johnny. Não é fácil. Não é fácil. Sabe, queridos, cheguei aqui sangrando para ministrar. Cheguei em casa, minha mulher sangrando em casa. E Deus falou para mim assim, Vivi, fala para a pastora Vivian, fala para quem está no luto, passar o luto com quem está no luto junto. Consola, chora junto, que vai valer a pena. Jesus estava no Getsemane, no lugar de prensa. Jesus estava sendo prensado, mas cada vez que Jesus era prensado, mais resistente ele ficava. O que eu quero dizer com isso é que Deus está permitindo situações na sua vida para fazer você mais resistente. Pode chorar, pode correr para alguém, pode entristecer, pode falar, pai, por quê? Pode falar, Deus, tudo está de cabeça para baixo. Estou ministrando hoje, eu não sei como é que vai ser amanhã, pastora Renata, mas eu estou crendo que vai acontecer. Mas eu estou crendo que Deus vai mudar, Deus vai reverter. Tem pessoas aqui que estão com a vida financeira de cabeça para baixo e não sabem nem como vão pagar as contas amanhã. Ei, Deus está no controle. Ele tirou o controle da sua mão para você se colocar na plena dependência dEle. Ei, eu vejo como a Vivi amadureceu, pastora Renata. Todo dia com a Biblinha aberta, lendo a Bíblia, eu falei, todo dia ela falou, é daqui que eu tenho força. Porque tem dia que eu não quero levantar, não quero fazer nada. Tem dia que eu quero ficar só aqui, mas aí eu vejo ela lendo a Bíblia, daqui a pouco ela levanta e vai limpar a casa. Ei, entenda uma coisa. Ei, olha para mim. Você vai sair dessa mais forte. Você está sendo levado ao extremo para que você chegue no seu estado de perfeição. Assim como os músculos de um fisiculturista, ele é levado ao extremo para que ele fique no estado de perfeição e ainda mais forte. Deus está permitindo, Camila, algumas situações na sua vida para você ficar mais forte, para que não seja nenhum vento que te balance, para que não seja nenhum vento que te arranque da presença dele. Tá difícil? Tá doendo? Tá, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Perdi tudo que eu tenho, pastor. Meu filho está doente.
tenho conta para pagar amanhã. Vim para a igreja, piorou. Piorou não. Deus está te fortalecendo, fazendo você resistente para passar por essa, porque um dia alguém vai te ouvir. Eu passei por isso e eu passei. Eu passei. Deus permite algumas pessoas passarem pelo luto, ficarem no luto, que o luto é eterno, mas para consolar os outros que estão chegando. Sabia, Leandro? Fazendo a gente mais forte para consolar quem está chegando, porque o luto é um estado que nunca passa, né, pastora Renata? Sempre tem um chegando no luto, sempre tem alguém que perde alguém ou algo, e sempre tem alguém que passou e que está mais forte, mais resistente, mesmo sangrando, mesmo tendo lesões, mesmo muitas vezes sendo levado ao extremo de novo, por causa da saudade, por causa de uma série de coisas, mas sempre mais forte.